Olá, obrigado. É uma honra estar aqui convosco. E eu já agora começo por dizer que sou da geração Y, sou do primeiro ano da geração Y. Ahm, e, portanto, vou aqui apresentar-vos a minha apresentação e vocês, se calhar, pensam que eu sou o maluquinho das tecnologias, porque vou falar de inteligência artificial. E, portanto, vou já aqui dar uma novidade que o que vou dizer vai muito de encontro ao que já foi dito e vou tentar trazer aqui algumas opiniões e que são opiniões, vamos separá-las, e alguns dados para nós pensarmos em conjunto para ativar o debate. Enquanto vocês estavam a falar, fui retirando algumas coisas porque íamos dizer a mesma coisa. Então, vou aqui apresentar-vos. Peço que me confirmem se já conseguem ver. Está visível. Está visível. Pronto. Então, eu vou-vos dizer. Existe um texto clássico do Alan Turing que se chama Maquinaria Computacional e Inteligência. É da década de 50. E eu tenho aqui à minha frente a tradução em português e uma das perguntas que ele começa a fazer é: podem as máquinas pensar? E esta era uma questão que, de facto, estimulou muito o desenvolvimento da tecnologia até ao ponto de inteligência artificial que nós temos hoje. Primeiro, vou-vos aqui dizer: eu sou cientista cognitivo, mas quase ninguém sabe o que é um cientista cognitivo, e, portanto, um cientista cognitivo é alguém que estuda a mente, ou um aspecto específico da mente, de um ponto de vista multidisciplinar sempre. O meu mestrado é em ciência cognitiva, o meu doutoramento, que está agora a terminar, é em ciências da cognição, e estes dois termos são diferentes. Portanto, ciências da cognição é uma abordagem, cada disciplina senta-se e conversa, e ciência cognitiva é uma abordagem de a própria pergunta é respondida de uma forma multidisciplinar, e eu identifico mais com esta tradição. Não percebo, obviamente, destas áreas todas. Não percebo, claro, de todas as coisas de cognição que estão limitadas, porque nós em cognição temos todos uma grande ignorância. E as áreas em que eu me sinto mais próximo e que tenho trabalhado mais é na psicologia cognitiva, na neurociência e na inteligência artificial. Eu dou aulas de inteligência artificial desde 2019 e, portanto, dou aulas a adultos no ensino superior. E sempre aplicada à área dos negócios, portanto, pessoas que estão na área da gestão ou da data science. E posso-vos dizer que aquilo que vocês usam para descrever os vossos alunos é igual, mesmo com adultos. Mas também vos posso dizer que a minha investigação é sobre o cérebro adolescente. Eu trabalho há 20 anos com adolescentes em processo de aprendizagem e é a faixa etária que mais me entusiasma, porque é um período especial em que o cérebro está em desenvolvimento e que é bastante diferente do nosso. E, portanto, há algumas coisas que nós costumamos às vezes queixar-nos dos mais novos, também é porque nós temos uma distância grande dessa idade e o nosso cérebro tem semelhanças comuns com muitas delas com estes jovens e, portanto, nós também passamos por uma série de transformações. Vivíamos num mundo diferente, vivíamos num contexto diferente e, se calhar, com menos distrações. Portanto, aqui, isto para o nosso debate das coisas que nós vamos falar. Agora vamos mostrar para mim o que é uma sala com inteligência artificial. E, e depois explico-vos porque é que eu cheguei a esta ideia e o que é que eu tenho a ver com estas questões de inteligência artificial na sala de aulas. Para mim, esta é uma sala de aulas com inteligência artificial. Podia ter posto aqui uma imagem de qualquer local, de qualquer sala de aulas. Fui buscar uma imagem de acesso aberto para poder usar. Mas para mim, uma sala que promova o uso de inteligência artificial não precisa de ecrãs. Precisa de papel e de caneta. Precisa de instrução direta, precisa de relação entre professores e alunos, precisa de conhecimento, precisa de reflexão, precisa de prática e precisa do mínimo de distração possível, até porque esta sala tem muita distração. E o mundo de hoje em dia é completamente cheio. Às vezes a educadora de infância do meu filho diz-me, eles parecem que não ouvem, mas se calhar também é completamente diferente. Eu às 5h30 tinha os meus pais em casa, e estava tudo bem, ninguém ia trabalhar para o computador, ninguém ia fazer mais nada a não ser estar ali. Jantávamos todos juntos. Às vezes até víamos televisão, portanto havia tempos de ecrã também, mas era diferente. As opções eram diferentes e o ritmo era completamente diferente. Eu de certeza que uso tanto ou mais ecrãs do que os adolescentes com quem trabalho.
E, e por isso eu raramente falo de tempo de ecrã. Às vezes falo mais de conteúdo do ecrã, porque me parece que esse é um ponto muito importante. E às vezes uma das questões que tenho é que, quando a Organização Mundial de Saúde de facto diz para nós usarmos menos e depois nas escolas tiverem mais tempos de ecrã, ou mesmo no pré-escolar, há aqui um infantário aqui ao pé que é ao pé da minha casa, que apresenta um ensino diferente só com tablets. Eu disse, bem, é para fugir dali, de certeza. Porque esses ecrãs, claro que em casa têm que ser regulados, se houver conhecimento para isso, mas se a escola tiver muitos ecrãs, ainda vai acelerar esse processo, essa exposição. No entanto, aquilo que eu chamo de pensamento computacional não está relacionado com os tempos de ecrã. Há investigação sobre a inteligência artificial nas escolas, principalmente depois do ChatGPT começou a ficar esse interesse, mas não há evidência suficiente. Está dispersa e está em sítios. São uns que dizem que são positivos, depois outros parece que há uma aprendizagem digital que é maior, já há revisões sistemáticas, mas não é revisões sistemáticas que me parecem com estrutura suficiente, porque não estamos a falar do mesmo tipo de tecnologia, porque inteligências artificiais há muitas, e portanto, esta que nós temos hoje e que se calhar estamos a falar em sala de aula, não é a mesma que nós falávamos há 4 anos atrás. E se calhar as aplicações também podem não ser só desta. Então, esta investigação, para mim, ainda tem muitos buracos. E depois, Portugal tem uma característica. Nós vivemos de investigação que é feita nos outros países. Vivemos com dados de fora e é muito difícil recolher dados nas escolas portuguesas. As minhas investigações em escolas portuguesas são sempre uma grande dificuldade. Por questões de tempo, por questões de acesso, por questões de participação, por questões da pessoa se manter na investigação durante algum tempo. Então acabamos por ter poucos dados importantes e estamos sempre, de facto, a falar de dados que têm o seu valor, como o PISA, obviamente, mas há outros dados que nós poderíamos saber. Nós não sabemos como é que está o nível de memória de trabalho dos nossos jovens. Nós não sabemos se o controle inibitório há 6 anos atrás, já nem estou a falar do meu tempo, há 6 anos atrás, era melhor ou pior que o de hoje. É muito difícil fazer investigações nas escolas. As escolas são muito fechadas aos centros de investigação e os centros de investigação são muito fechados às escolas. E, portanto, há tanta coisa em Portugal que se replica e tanta informação que se perde. E num país que é do tamanho de uma ervilha, e nós ganhávamos todos em colaborarmos muito mais e de ser muito mais aberto. Quem aqui da FENPROF já participou nas minhas formações sobre ciência cognitiva sabe que é uma das coisas que eu digo sempre. Vamos juntar-nos, vamos fazer coisas. Ora, em 2022, quando apareceu o ChatGPT, houve aqui uma mudança que se chama, erradamente, a democratização da inteligência artificial. Porque não é para todos, não chega a todos os lados e nem toda a gente tem internet, nem toda a gente tem acesso, nem toda a gente tem direito a modelos pagos. Mas o ChatGPT trouxe uma coisa que é qualquer um, sem perceber de programação, pode interagir com uma inteligência artificial. Pode treiná-la, de certa forma, pode adaptá-la. E os alunos também. Então, quando eu estava a fazer este trabalho com adultos, fui contactado pela DSPA, que é a Data Science Portuguese Association, e eles lançaram um desafio de fazer um projeto para escolas públicas. E então comecei em Portimão e com os diferentes ciclos. E a primeira coisa que a minha proposta era, primeiro começamos pelos professores. Esta é a proposta. Primeiro começar pelos professores, depois pelos pais e só então ir para os alunos. E começar pelos alunos do primeiro ciclo. E aquilo foi estranho a primeira proposta. A ideia é explicar desde cedo que as máquinas não pensam, as máquinas não sabem mais do que nós. Nós precisamos ter conhecimento para perceber o resultado que a máquina nos dá. Nós precisamos de saber ler e escrever. Nós precisamos de saber matemática para compreendermos as respostas e que temos que proteger os nossos dados. Porque nem sempre os adultos que tomam conta destas crianças em casa sabem coisas básicas do acesso, por exemplo, às redes sociais. As redes sociais não podem ser utilizadas por menores de 13 anos. E, no entanto, quantas crianças é que já não têm telemóveis e estão com uma série de redes sociais e partilham tudo e mais alguma coisa? Acontece o mesmo com a inteligência artificial. Também não pode ser utilizada antes desta idade. E os próprios modelos avisam isto nos seus termos legais. Depois aqui temos várias coisas diferentes. Há questões internacionais.
A União Europeia é o único continente que está eh, a usar, primeiro, começarmos pela regulação e depois passar para o grande desenvolvimento das coisas. É extremamente útil e não limita o desenvolvimento da inteligência artificial, obriga a certas regras de proteção de dados. Portanto, quando a Apple Intelligence não funciona em Portugal, é um problema deles. Eles têm dinheiro, têm capacidade para resolver, para não consumir os dados de forma tão selvagem e usar os dados das pessoas que às vezes nem percebem que estão a fazer. Mas quando apareceu o ChatGPT, de repente toda a gente começou a utilizar. Também sei que houve pessoas que levaram para as aulas e diziam muitas vezes que, depois ouvia-se os alunos a dizerem, eu, já não é preciso saber coisas, basta perguntar. E qualquer um sabe perguntar. Ora bem, vamos lá então entrar e perceber que não é bem assim. Primeiro, inteligência artificial é um ramo científico amplo e machine learning é uma forma de aprendizagem por padrões, por exemplos, e os chats GPTs da vida são a inteligência artificial generativa. Quer dizer que conseguem gerar coisas novas a partir daquilo com que foram treinadas. Depois há questões que dizem, as pessoas dizem assim, o chat GPT não tem conhecimento, dizem algumas pessoas. Tem conhecimento de linguagem e percebe bastante de sintática, de semântica, de vocabulário e de vários idiomas. E consegue também, tem estruturas das frases. E por isso existe este tipo de conhecimento. Depois o resto funciona da seguinte maneira. Se eu escrever a capital de Portugal é muito provável, pelos materiais que aprendeu, que ele saiba que o mais comum é dizer Lisboa. E ele, por probabilidades, vai escrever aquilo que lhe parece mais provável. Porquê que ele gera erros? Porque ao gerar probabilidades através do que ele conheceu, ele pode ter coisas diferentes. Qual é o animal mais utilizado em Portugal? O animal doméstico mais utilizado em Portugal? E de repente pode haver ali uma questão a calcular a probabilidade e dizer-nos que é o hipopótamo. Porque podia ser uma probabilidade baixa, mas pode aparecer alguém. E então eles nem sempre conseguem responder bem. Eles têm aquilo que nós chamamos de alucinações. Eles, ao calcular probabilidades, às vezes podem dar a informação que não é aquela que seria mais correta para qualquer um de nós que nos perguntasse. No entanto, há aqui uma diferença que é importante. Isto é o modelo da linguagem. O ChatGPT não é o modelo da linguagem. O ChatGPT é a aplicação. O modelo de linguagem vai mudando. Pode ser o GPT-4, pode ser o 4O, pode ser o 1O, depende do que é. E cada modelo tem as suas próprias características. E eu vou explicar. É que se nós usarmos uma aplicação, ela tem menos possibilidades de nos dar erros graves. Se eu fizesse uma coisa grave, ou alguém fosse procurar ao chat GPT como é que eu me posso suicidar, ele está protegido para não dar essa informação e para nos encaminhar, para procurar ajuda, porque é a aplicação. Se eu fosse usar o modelo de linguagem, ele ia me responder. E isto é importante nós distinguirmos. Porque quando nós dizemos, e quando vem alguém dizer, os modelos de linguagem fazem muitos erros, sim, mas aplicações têm muito menos erros. São muito mais seguras de usar. E são mais seguras de usar quanto mais evoluído for o modelo. E esta é a pior inteligência artificial que nós temos neste momento. A partir de agora ela só vai melhorar. No entanto, eles também usaram um truque, que as aplicações podem confirmar a internet. Portanto, eles são treinados até o ano de 2023, vamos supor, mas depois conseguem ir à internet verificar se isso é verdade e, obviamente, que deve ter uns canais que são mais fidedignos do que outros, como acontece com os motores de busca. Mas, quando aqui em cima, nós mudamos sempre o modelo, nós aqui escrevemos o que nós precisamos e agora é que eu faço a pergunta. Como é que isto vos pode ser útil? Como docentes. Para toda a profissão docente, como é que isto pode ser útil? E como é que ela pode afetar a forma como nós aprendemos? Vamos primeiro pôr-nos no lugar do docente, que eu acho que isto aqui, e vamos ver estas oportunidades, em vez de estarmos só a ver que aqueles cenários de filmes do Exterminador em que as máquinas vão conquistar tudo. A minha opinião é que toda a tecnologia deve ser usada para resolver problemas que ocupam tempo.
Eu uso-a regularmente para questões de burocracias, papelada, relatórios, e-mails chatos, adaptar textos que tenho para diferentes públicos. Esta para mim é uma questão importante. A tecnologia como uma ferramenta. A ferramenta pode ser mal usada, mas pode ser bem usada. E para isso é preciso conhecer os modelos, as aplicações e escolhermos bem. E também devemos sempre usar para intensificar aquilo que nós sabemos que funciona. Não só por intuição, mas por coisas que nem sempre são intuitivas. Os estudos, por exemplo, de cognição e aprendizagem parecem mostrar uma tendência que há uns anos atrás achávamos que era ao contrário. Há uns anos atrás achávamos que o feedback imediato tinha mais impacto. E hoje em dia começamos a ter dúvidas se o feedback, passado algum tempo, não terá mais impacto. Porque, no fundo, depende do que é que estamos a falar. Se a pessoa, por exemplo, ficou chocada com a nota que acabou de receber, a correção do teste pode não ser a melhor altura naquele momento, porque a pessoa está sobrecarregada na parte emocional e com mais dificuldade de usar os seus processos mais elevados para poder aprender. Então, pegando aqui nos exemplos práticos, eu acho que eu faço muito trabalho com empresas de implementar inteligência artificial e também, obviamente, na parte de investigação. Nós devemos agilizar os modelos de linguagem para facilitar as reuniões. Por exemplo, resumos de relatórios, para as ideias principais que nós devemos rever antes de uma reunião, para toda a gente receber um memo a tempo e horas e não ter que estar uma pessoa a consumir uma hora do seu trabalho para estar a enviar. E devemos, por exemplo, para adaptar. Temos um texto muito complicado, adaptar isto a uma criança de 10 anos ou adaptar isto a uma linguagem informal. Na gestão do condomínio também uso bastante o ChatGPT, obviamente. Fazer uma ata, porque nós temos um áudio, por exemplo, gravamos um áudio. Há muitas aplicações de fazer a transcrição com grande qualidade, não é como antigamente. Isto também serve para a investigação. Podemos fazer uma coisa que é incrível. Por exemplo, temos alunos com idiomas diferentes, adaptar em segundos, com qualidade, os materiais para diferentes idiomas. E às vezes dizem, mas eles têm que aprender português. Têm, mas para não se sentirem perdidos de início, para poderem ter um apoio, é super fácil neste momento fazer isso. Podemos fazer legendas em tempo real, de streaming, como nós estamos agora a fazer, e pôr legendas em tempo real e essas legendas funcionarem. Podemos propostas, relatórios, mas nós temos que fazer os modelos. Ou seja, nós temos que criar os nossos próprios GPTs, por exemplo, para eles nos fazerem aquilo que nós precisamos que eles façam. Então vou-vos dar aqui um truque para os GPTs funcionarem melhor. Portanto, se vocês derem um objetivo, partilharem contexto, derem uma, uma fonte e explicarem as vossas expectativas, isto é do manual da Microsoft. Isto é o primeiro passo que se tem que dar para utilizar a inteligência artificial. É experimentar. Experimentar 10 horas. Isto. Antes de pensar o que é que vai acontecer. Não pomos dados importantes aqui. Protegemos os dados. Portanto, fazemos coisas simples. Uma ata do condomínio, mas não precisa de ser uma coisa, não é uma coisa altamente confidencial. Saber que o vizinho tem o quintal por limpar ou uma coisa. Podemos experimentar com coisas que sejam inofensivas, podemos experimentar com textos nossos, com textos imaginários, podemos pedir para gerar texto para nós experimentarmos. Então, nós devemos ter sempre objetivo, contexto, a fonte e as expectativas. Outra forma de dizer isto também é dar exemplos, é dizer aquilo que eu gosto, o que eu espero. Eu, por exemplo, como dou aulas, uma das primeiras coisas que eu experimentei foi, peguei em todos os meus apontamentos, os testes que eu costumo fazer, e criei um GPT só para organizar os meus documentos. E a primeira coisa que eu fiz com a inteligência artificial foi uma espécie de uma sebenta que fosse fácil de atualizar a cada turma, a cada novo ano letivo, para entregar aos alunos, para os guiar nos processos de aprendizagem, porque eu quero que eles estudem, quero que eles tenham a informação toda, e hoje em dia é uma grande dificuldade. Há muita informação e às vezes é difícil saber onde é que se vai começar.
E se eu disser um livro de 500 páginas, eu vou ter dificuldades que eles leiam. Então o que eu faço é gerar, por exemplo, uma sebenta. Como tinha muitos testes já feitos, criar novos testes a partir de testes antigos. Depois fiz upload dos meus dados com os meus critérios de avaliação dos trabalhos finais e comecei a experimentar. Que era, primeiro eu avaliava e depois punha o modelo a avaliar. E descobri que eu era um bocadinho mais rígido que o modelo. O modelo era mais positivo. Mesmo usando os mesmos critérios que eu detalhar, eu era um bocadinho mais rígido e o modelo é mais consistente na forma de avaliar. Claro que isso eu tive que elaborar tudo, porque isto é como se fosse algo que tem muito conhecimento, mas nós precisamos perguntar rigorosamente o que é que queremos. Então tenho aqui um exemplo de um prompt que funciona. Estou a usar as cores do objetivo, do contexto, da fonte e da expectativa. Se eu pedir para eu utilizar português variante europeu ou português de Portugal, ele mantém-se no mesmo idioma. Portanto, se for, se eu escrever em português e ele for calcular a probabilidade, ele vai mudar para português variante da América ou português do Brasil. Porquê? Porque é o mais provável de ser usado. Então, se eu pedir para ficar naquele, ele vai ficar naquele. Isto é uma maneira de nós adaptarmos, por exemplo. Eu também acho, e temos evidência para isso, que a professora e o professor fazem toda a diferença. E esta parte aqui, esta combinação de haver ensino explícito e haver momentos ativos e construtivos com supervisão faz todo sentido. A professora Fabiola, quando partilhou o Teams, claro, eles trabalham e depois fazem as revisões deles e têm acesso aos materiais. E é bom que eles se habituem a este tipo de atividade, porque ficam com esta agilidade que depois vão precisar também no trabalho. Depois, quando é ah, tudo o que nós precisamos de. A experiência das pessoas faz também toda a diferença. Quanto mais experiente é a professora ou o professor, mais sabe a riqueza que pode ensinar aos modelos. Portanto, quando levamos uma solução tecnológica, deve ser para dar apoio ao professor, deve ser para ser um copiloto do professor, um apoiante do professor, e não para substituir. Mas não se enganem. Há muitas pessoas que estão a desenvolver soluções para substituir pessoas, obviamente. Há empresas que estão dedicadas a isso. Para em vez de pessoas contratadas no call center, ter um agente artificial que faz telefonemas para toda a gente. Mas não é esse o modelo que eu venho para aqui defender. E claro, com as experiências das avaliações, das práticas pedagógicas, os professores podem ajudar a criar a ferramenta tecnológica que é adequada para aquele agrupamento, para aquele conjunto de disciplinas, para aquele conjunto de aulas. E a professora Fabíola, também vou usar uma coisa que disse, a possibilidade de diferenciação, que é muito importante e é uma alavanca que nos dá extra. Peço imensa desculpa, mas eu apanhei uma gripe esta semana e ainda estou em recuperação. Depois, podemos usar para fazer testes informais. Eu faço muitos testes anónimos, que é só para eles avaliarem o próprio conhecimento, para testarem quizzes, ver se acertaram ou não, para perceberem o que é que ainda não sabem, que é para não terem que verificar só no final. E permite-me, eu, quando dou uma explicação, quando eles não percebem à primeira, eu pedir diferentes explicações ao modelo que possam chegar àquela pessoa. Porque todos os professores têm uma coisa que nós chamamos de um viés, que a este viés temos um nome específico, é a maldição do conhecimento. Como sabemos, temos mais dificuldade em colocar-nos no lugar de quem não sabe, quem está a dar os primeiros passos. Nós não nos recordamos da dificuldade que foi começarmos a aprender a ler. Alguns temos a fantasia que foi logo imediato, porque já não temos memórias boas dessa altura. Mas exige trabalho, exige esforço e muitos destes jovens sabem muito mais coisas do que nós tivemos expostos. São coisas desnecessárias e pouco importantes para a aprendizagem deles. Eles consomem muita informação não importante. Eles passam horas a verem vídeos, uns curtos, outros grandes, com imensas coisas diferentes, ou a jogarem muitos jogos, ou a verem vídeos de outras pessoas a jogarem, e têm este excesso de informação que não lhes serve rigorosamente para nada. Em termos de escola, pode ter uma outra vantagem cognitiva, atenção, mas eles estão sobrecarregados de informação. E por isso, volto a reforçar a minha opinião, o mínimo de ecrãs possível,
E eu acho que a inteligência artificial ganha com segurança, entrar nas escolas, explicar o que é segurança, literacia de dados e equipar professores e pais para poderem ser os bons mentores dos mais novos. Posso dizer que é muito difícil. As pessoas ainda aparecem, os pais é o mais difícil de aparecer. Como vocês devem saber, há meia dúzia de pais que se importam, e depois há uma série de pais, normalmente aqueles que nós precisávamos mais que estivessem nas formações, que acabam por não aparecer. Pode servir também para isto. Às vezes para explorarmos ideias de toda a gente. Em vez de ser pedir ao modelo para explicar as ideias, eu colocar uma ideia e pedir ao modelo para me fazer perguntas. Dá para fazer criar jogos como as Aventuras Fantásticas. Criar vários jogos diferentes em que o que a pessoa disser constrói um texto novo. E, volto a dizer, a questão dos materiais e dos idiomas para alunos que não são falantes do português, acho que faz toda a diferença, principalmente há zonas do país que têm turmas inteiras que precisam deste apoio. Até às vezes de idiomas que nós não dominamos e que permite a uma pessoa ter uma mensagem escrita num idioma que percebe e que dará algum conforto. Há um modelo da Unesco para a formação dos professores. E eu partilho este modelo porque me parece muito interessante. Primeiro, os seres humanos no centro. Haver princípios éticos que devem ser muito bem explicados a todos os adultos. E não devemos imaginar que os adultos são éticos por natureza, porque não são. A ética exige esforço e exige córtex pré-frontal. Exige, de facto, que a pessoa tenha algum planeamento e uma reflexão sobre os assuntos. Perceber os básicos de inteligência artificial. Não é preciso tirarem cursos altamente avançados de inteligência artificial. É preciso sim aplicar e ligarem à vossa própria experiência. Porque uma coisa que eu deixo aqui já para debate é: será que os professores têm tempo para, a cada nova tecnologia, terem que fazer formação nisso? Será que têm tempo para mais não sei quantas ações de formação para coisas que depois vão ser trocadas? E também deixo aqui a questão das plataformas. Porque é que nós usamos coisas como da Microsoft ou de outras coisas do género se nós podemos usar open source e podemos ter acesso a isso? Também podemos, eu não vou ter tempo aqui de mostrar, mas depois, se tivermos mais tempo, eu posso deixar aqui uns links. Nós podemos instalar modelos de linguagem no nosso computador e corrermos de forma segura. Modelos de linguagem gratuitos que não estão presos a uma grande empresa qualquer que está a beber os nossos dados. Correm do nosso computador com segurança. São mais lentos, mas é o preço que nós temos de ter para proteger os nossos dados. Depois, começámos a ter sempre uma ideia de pedagogia no uso de inteligência artificial e então entrar aí na parte do desenvolvimento profissional com a inteligência artificial. Nós dizemos muitas vezes que qualquer coisa que falta, dizemos falta na formação inicial. Eu vou-vos dizer, falta em todas as profissões, falta muito na formação inicial. E às vezes temos muita coisa na formação inicial que até é interessante, mas estamos preocupados em passar o ano, acabar o curso, depois ir trabalhar, e ficam muitas coisas importantes para trás. Precisávamos estar sempre a, a procurarmos novas formas de atualização em todas as áreas. E depois, se vocês forem consultar esta framework para professores da Unesco, também há para alunos, mas esta framework de professores permite-nos ter aqui uma série de mapas de trabalhos e também nós decidirmos cada um dos agrupamentos. Eu também acho que o Ministério devia tomar algumas posições que não tomou, como não tomou dos telemóveis, nem uma posição científica tomou. É, cada um faz o que lhe apetece. Mas é preciso haver decisões de país, é preciso haver decisões de. Porque isto influencia-nos a todos. Não só de proteção de dados, mas também que práticas é que são boas, o que é que podemos aproveitar. Por exemplo, falou-se muito da construção do modelo da Amália, que vai gastar muito dinheiro, e nunca ouço falar nos telejornais que existem dois modelos gratuitos portugueses criados pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o Gervásio e a Albertina. Funcionam com poucos recursos, são gratuitos, são abertos e permitem-nos, por exemplo, usar com alunos para eles melhorarem a forma como escrevem, para melhorar os textos deles e não para copiar. Isso é o básico. Mas os alunos fazem isto porque os adultos também fazem isto. Vocês nem imaginam a quantidade de trabalhos plagiados. Plagiados no sentido que foram feitos com inteligência artificial que eu recebo. E que eu dou-me ao trabalho de telefonar e dizer: olha, isto não está muito bem,
que é uma situação que é grave, vou-lhe pedir que faça uma nova versão. Eu prefiro que tenha menos páginas e que seja uma coisa sua, com fontes que consultou. E depois pode organizar isso com a inteligência artificial, mas construa as suas ideias primeiro. É muito fácil de detectar. Recomendo aqui algumas leituras. Em português, temos sempre aquele problema das questões de traduções. É uma pena. Se este livro houvesse em português, é maravilhoso. Como é que a aprendizagem acontece, isto do ponto de vista cognitivo. E também tem aqui o outro que eu pus aqui, como a aprendizagem acontece e como o ensino acontece. Ah, este livro do Salman Khan, do criador da Khan Academy, tem questões interessantes para debate. Este curto ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos é bastante, tem diversos temas para estimular debates na educação e devemos cruzar, porque esta área às vezes também quer ficar à parte da inteligência artificial. E eu, como faço parte do grupo de trabalho Mente, Cérebro e Educação, exatamente com a professora Joana Rato, eu costumo dizer sempre, não pode ficar à parte da inteligência artificial. A inteligência artificial veio para ficar. É uma tecnologia que nós devemos usar, não devemos ser dominados por ela, temos que aprender a usar bem e temos que avaliar onde é que funciona e onde é que não funciona. E este livro tem sido altamente recomendado por professores e eu ainda não o li, pus aqui, mas com essa salvaguarda de todos, foi o único que eu ainda não li. Já o tenho, mas dizem que é muito, muito importante para a educação. Portanto, está na minha lista, de que cá nas próximas 2 semanas já vai estar resolvido. Como já estou fora do meu tempo de certeza, deixo aqui o meu contacto, se vocês precisarem de trocar ideias. Entretanto, espero que façam perguntas para nós estarmos aqui a conversar. E se precisarem de algum recurso, se precisarem de alguns links para utilizar algumas sugestões, terei todo o gosto em enviar-vos. E agora estou aqui para vos responder às perguntas todas.